De todas essas celebridades de Hollywood que mostraremos nesse vídeo, há poucos que conseguiram dar um jeito na sua vida, assim como Robert Downey Jr., esse que muitos conhecem como Homem de Ferro, já foi preso por exatos 3 anos. Durante 1996 a 2001, para ser mais exato, em 1996, em uma notícia do UOL é dito que, nos anos seguintes, sua vida foi dominada pelas drogas. Downey chegou a ser preso 3 vezes no mesmo mês e, ao revistá-lo, os policiais encontraram substâncias ilícitas. Em uma dessas ocasiões, ele invadiu a casa de desconhecidos e dormiu na cama do filho deles, de 11 anos. Já no Los Angeles Times, nos é dito que o juiz não suportava mais tentar a reabilitação de drogas com o ator. Abre aspas, Mira, no caso esse aqui é o juiz, disse a Downey que ele era manipulador e havia esgotado as opções do tribunal para a reabilitação de drogas e a paciência do mesmo, e condenou o ator a 3 anos de prisão por violar repetidamente a liberdade condicional por acusações de drogas e armas. Fecha aspas. Depois disso, não é nenhuma surpresa o seu casamento acabar. Em suas palavras, nos é declarado que foi o meu ponto mais baixo em termos de vício. Nessa fase, não me importava se voltaria a atuar ou não. No entanto, após 7 anos e lutando contra as drogas, Robert Downey Jr. foi escolhido como Tony Stark e arrecadou em média, no primeiro filme, $600 milhões. Com isso, nós sabemos muito bem que a carreira dele só decolou. Além disso, ainda teve participações em 10 filmes da Marvel, o que deu a ele uma visibilidade notável. Eu sou inevitável. Após uma história de superação, acho que a reviravolta de Mike Tyson pode ter sido bem mais complicada. Tyson teve uma infância difícil depois do pai o abandonar quando ele tinha apenas 2 anos, e por ele ter crescido sem uma imagem paterna, possivelmente o fez ter problemas futuros, como ser internado logo aos 11 anos num reformatório para jovens delinquentes. Foi aqui, nesse reformatório, que ele se iniciou no boxe, motivado pelo diretor da instituição, que era um antigo pugilista. Em 1986, Tyson impôs-se definitivamente como campeão e ficou conhecido em todo o mundo. A mais importante das 13 vitórias do ano aconteceu no dia 22 de novembro, quando, ao derrotar Trevor Burbick, conquistou o título mundial de pesos pesados da Confederação Mundial de Boxe, a WBC. Com 20 anos, foi o mais jovem pugilista a alcançar esse feito, porém, sua vida sofreria uma grande reviravolta. Em 1990, no dia 11 de fevereiro, foi nocauteado no Japão por Buster Douglas com um KO ao 10º assalto. Perdeu assim os seus 3 títulos mundiais. It's up to 7 and 8. He's not gonna make it. Unbelievable! Unbelievable! Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world. Mas não parando por aí, em julho de 1991, fez parte do júri do concurso Miss América, que nele foi acusado de violência sexual por parte de uma das participantes. Em março do ano seguinte, foi condenado a 6 anos de prisão. Depois, em 1999, passou mais 3 meses encarcerado por causa de uma briga de trânsito. Ou seja, tem um grande histórico de problemas com a lei. Nem o Brasil conseguiu escapar desse roteiro de Mike Tyson. No dia 10 de novembro de 2005, ele se envolveu em uma grande confusão na Boate Bahamas, em São Paulo, e agrediu um cinegrafista, sendo detido pela polícia militar. Segundo o delegado responsável pelo caso, o repórter começou a filmar o americano e que o mesmo se irritou e pediu para que acabasse com a gravação e que fosse interrompida. Algo rejeitado pelos cinegrafistas. Como resultado, Mike agrediu o profissional, tomou a câmera e destruiu os arquivos e o equipamento. Em meio a tanto caos em sua vida, Mike parece tentar desabafar em uma entrevista. Em suas palavras nos é dito, abre aspas, toda a minha vida foi um desperdício. Eu falhei, eu só quero escapar. Estou muito envergonhado comigo e com minha vida. Quero ser um missionário. Quero acabar com essa parte da minha vida quando possível. Nesse país, nada de bom vai sair de mim. As pessoas me jogam lá em cima e eu queria destruir essa imagem. Chegou
chegou a dizer o lutador em 2005. Fecha aspas. Enquanto alguns se arrependem, outros têm uma reviravolta bem mais interessante, assim como Samuel L. Jackson, um homem que anos depois seria imortalizado com seu personagem Nick Fury, já passou por momentos difíceis. Samuel L. Jackson admitiu que sua carreira começou devagar, por conta do alcoolismo e do uso de drogas, que afetaram sua habilidade artística. Palavras dele: eu estava usando muitas drogas e bebendo demais, porque tive um professor de teatro que disse, se você quer ser um dos grandes, você precisa aprender a lidar com álcool e com todas essas outras coisas quando está em cena. E nós colocamos isso no coração e fizemos isso, disse ao programa britânico This Morning. Às vezes, quando ia nas audições, eu cheirava álcool e meus olhos estavam vermelhos, e eu não conseguia alguns trabalhos por isso, mas continuei no que estava fazendo. O mais engraçado disso tudo é que o efeito borboleta nunca fez tanto sentido na vida de alguém quanto a de Jackson. Jackson, 64 anos, sofreu inúmeras overdoses de drogas nos anos 90 e se viciou no leite ninho até ser admitido em uma clínica de reabilitação em Nova York. O ator acredita que a experiência no tratamento contribuiu para que ele conseguisse o papel de um viciado em Jungle Fever, filme que deslanchou sua carreira em Hollywood. Eu escondi o vício muito bem, porque todos se chocaram quando fui para a reabilitação, mas incrivelmente quando fui para a reabilitação surgiu o trabalho que me impulsionou em Hollywood, Jungle Fever, e era exatamente o que eu estava fazendo com a minha vida. Então a pesquisa já estava pronta. Depois disso, surgiram diversas oportunidades, entre elas sua participação mais marcante em filmes da trilogia Os Vingadores, atuando como Nick Fury, e considerado pelo Guinness o ator mais rentável, sendo calculado a arrecadação de no mínimo 7,4 bilhões de dólares. Ok, depois de uma bela história de superação, veremos como é se reerguer novamente para as grandes telas. Brendan Fraser foi um dos grandes astros da década de 90 e o início dos anos 2000. No entanto, por que ele sumiu e como ele conseguiu voltar ganhando 2 Oscars em 2022? Este é ele em um festival sendo aplaudido por sua atuação tão marcante no filme. No ano de 2012, em uma entrevista, ele explicou por que ele se afastou do trabalho. Isso foi uma grande consequência de um ocorrido no ano de 2003. Brendan Fraser foi assediado nos bastidores de Hollywood por um jornalista chamado Philip Burke, que na época era um dos responsáveis do Globo de Ouro, e o pior disso tudo, isso aconteceu em público. Agora, pessoal, imagine você já está sendo abusado em público e não pode nem ao menos se defender. Esse caso todo aconteceu no salão do Beverly Hills Hotel. Sinceramente, não sei nem qual deve ser a sensação, mas só de pensar me dá nojo. Em suas palavras, abre aspas, senti-me enjoado e impotente como se tivesse algo preso na minha garganta e que estava prestes a começar a chorar. Eu imediatamente fui embora daquele lugar e fui contar para minha esposa. Nós discutimos, mas decidimos que não podíamos denunciá-lo. Afinal, ele era muito poderoso na indústria cinematográfica. Eu fiquei deprimido e não me lembro da última coisa que fiz naquele ano. Tenho certeza que deve ter sido difícil fazer algo depois de um episódio como esse. E calma, ainda não acabou. Culpavam-me e me sentia miserável, pois estava falando para mim mesmo. Isso não foi nada, o cara só te apalpou. Isso fez eu me excluir, me sentir recluso dos demais. Cara, sinceramente, nunca acharia que aconteceria algo como isso em Hollywood, principalmente em público, e imagino o quão deve ter sido difícil para o Brendan largar tudo do nada e para sua carreira, sem ao menos poder explicar por medo. Bem, depois disso foi uma chuva de problemas, como evitar os cuidados com seu próprio corpo, afinal naquela época ele era considerado um cara acima da média em beleza, e ainda assim, não sendo pouco, o seu casamento da época foi destruído após 4 anos depois do ocorrido. Depois de 5 longos anos de silêncio, foi denunciado e a HFPA fez com que o abusador saísse imediatamente. No entanto, após o sucesso de A Baleia, não seria surpresa ele ser chamado para o Globo de Ouro. Só que por seu histórico e coisas que aconteceram com ele, obviamente ele não foi buscar seus prêmios, pois de acordo com suas palavras, minha mãe não criou um hipócrita. E aí, eu sou Elídio do canal Elídio. Se você chegou até aqui, saiba que você é incrível. Aliás, muito obrigado pelos 500 inscritos, vocês são fodas. Agora, estão esperando o quê? Se inscreva!